Caríssimos irmãos e irmãs, para a tristeza de alguns vai demorar, mas o padre tem que falar o que tem que falar, né? Se a gente não falar, ai de nós no dia do juízo. Meus irmãos, o terceiro domingo do Advento é conhecido como o domingo da alegria. Essa alegria não é a alegria do mundo, não é a alegria de bobo alegre. Essa é uma alegria de esperança. É por isso que a igreja se reveste de rosa. Nós estamos no Advento, mas não é o roxo do Advento, mas também não é o branco do Natal, é o meio termo. Esse rosa, ele simboliza estar com o pé no chão, estar aqui no mundo, mas já olhar as luzinhas lá do céu, já ver as luzes da nossa salvação que vem da pessoa de Jesus. Então esse rosa, ele ameniza o roxo do Advento, mas ao mesmo tempo não é o branco ainda da alegria do Natal e do céu. Por isso é uma alegria de esperança. A gente tem dois tipos de alegria. Existe a alegria do mundo, passageira, efêmera, e a alegria de Deus, que permanece. Você viu que a gente cantou no Salmo, aquilo que é o Magnífica, mas que está lá no livro de Isaías. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. De forma que, se a gente olhar para a nossa vida, essa alegria de Deus, parece que ela não está no nosso coração. A gente carrega uma esperança de alegria mundana. Mesmo já caminhando na igreja, a nossa tristeza mostra o quanto que a gente está buscando ainda essa alegria mundana. Se de fato a gente estivesse centrado nessa alegria que vem de Deus, ia ser motivo de muita cura da nossa murmuração, reclamação, questionamento, desânimo. Na hora da comunhão, o padre vai dizer: dizei aos desanimados, alegrai-vos, o Senhor está vindo para nos salvar. Muito do nosso desânimo é de fato por causa que a gente fica esperando a alegria do mundo. E é isso que a gente vai fazer hoje, a gente perceber a diferença entre o que é a alegria do mundo, de novo, efêmera, passageira. Efêmera é porque não tem peso, não tem valor, e a alegria de Deus que permanece. A gente precisa curar de fato muita ideia do que realmente é a alegria. Então é essa comparação que a gente vai fazer: a alegria do mundo e a alegria de Deus. E cada um vai fazer um exame e perceber: será que esse desânimo meu, essa tristeza minha, essa canseira, não é porque eu estou esperando de Deus uma alegria mundana? A primeira coisa da alegria mundana é o que a gente conhece como euforia. Euforia é aquele instante que você tem de estar fora de si, mas é de fato uma alegria mundana. Veja, o rapaz, por exemplo, vai numa balada, fica lá dançando, bebe, fica com as meninas, faz toda aquela zoeira com os amigos, aquilo parece que ele está alegre, mas no fundo ele está eufórico, e eufórico é fogo de palha. Depois, a hora que baixar essa euforia, ele vai precisar de outra dose de euforia.
Porque quando ele ficar com ele mesmo, ele vai se questionar. Esses dias o padre atendeu uma moça que veio e falou: padre, eu saio na quinta, na sexta, no sábado, e tem dias que eu fico com 3 homens diferentes. Em cada dia eu fico com um. Eu saio e por vezes eu volto dando PT, de bebida, de zoeira, de sendo usada. Mas quando chega domingo eu choro. Percebe? Euforia. Qual é a verdadeira alegria? A que vem do Evangelho. São Tomás vai dizer assim que a alegria é tomar posse daquilo que você ama. Quando você conquista aquilo que você ama, você fica alegre. Se aquilo que você ama é duradouro, a sua alegria é duradoura. Se aquilo que você ama é passageiro, a sua alegria é passageira. Se você ama a Deus, Deus é o eterno, então sua alegria não passa. A euforia passa, mas a alegria não passa. E aí você vai ver, por exemplo, uma moça que nem o padre falou, que sai todo dia, que bagunça todo dia, mas que no fundo está triste. E você vai ver uma pessoa acamada, doente, mas que tem Deus e consegue, em meio à dor, em meio à lágrima, estar alegre. A segunda coisa que não é alegria, que não traz a alegria, mas que se vende para nós e a gente também fica questionando isso, é o materialismo. É vender que para ser feliz, para ser alegre, eu tenho que ter coisas. E isso entrou de tal forma na nossa cabeça que a gente, por muitas vezes, vem para a igreja e só pede coisas materiais. Porque a gente acha que o material é o que realmente falta na nossa vida. É o que realmente a gente precisa. E o demônio aí coloca um monte de coisa na nossa cabeça, do tipo a gente ficar se comparando com a conquista do outro. Por que o outro tem isso? Por que o outro já conseguiu comprar isso? Por que eu estou aqui na casa de aluguel ainda? Por que eu tenho esse carrinho velho? Por que isso? Por que aquilo outro? E isso traz tristeza no nosso coração. Por quê? Porque a gente está colocando a nossa alegria numa alegria materialista, de matéria. Mas se fosse assim, não tinha gente rico depressiva, não tinha gente rica se matando, não tinha gente rica profundamente inquieta em relação à vida. Mas muita coisa da nossa tristeza é por conta de falta de bem material. Qual é o Evangelho? O Evangelho é se contentar com aquilo que é necessário e dividir os nossos excessos. Vou repetir. Se contentar com aquilo que é necessário, dado por Deus, através do seu trabalho, da sua justiça, da sua coerência, da sua honestidade. E o que é em excesso, eu divido. Quantas e quantas vezes que você foi capaz de dividir algo que você mesmo não tinha direito, mas você foi lá e dividiu. E o que deu no seu coração? Alegria. Você olhou para o necessitado e dividiu, e isso deu alegria. E o acúmulo de muitas coisas, de muitas pessoas, não trouxe alegria.
Terceira coisa que o mundo prega como alegria, você já pode até imaginar: o hedonismo. Aliás, antes de falar disso, o que fala o texto bíblico? Primeiro da euforia, o padre esqueceu de falar, sobre a euforia e a alegria que permanece. O que diz o texto bíblico? São João, capítulo 15. Tenho-vos dito para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Lembra o que o padre falou? A euforia é... Mas se a alegria de Cristo está em nós, ela permanece e ela é completa. Está na Bíblia. Sobre o materialismo, você vai lembrar o que Jesus vai dizer: bem-aventurados, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aqui é lógico que não é somente pobre material, porque tem muito pobre orgulhoso. Aqui é aquilo que o padre falou: se contentar com o necessário e dividir o excesso. Qual é a terceira proposta de alegria do mundo? Algo que o nome chique é hedonismo. O que é o hedonismo? A busca do prazer. Sexo, drogas, bebida, jogos. Quantas e quantas pessoas colocam a sua busca de alegria, a sua busca de felicidade no hedonismo? Quantas e quantas pessoas que se gastam em busca do prazer. Mas, de novo, se o prazer desse felicidade, desse alegria, as prostitutas seriam as mulheres mais felizes da terra. Os viciados, os drogados seriam as pessoas mais felizes da terra. Só que isso vai entrando na nossa cabeça e por muitas vezes a gente, quando não encontra o prazer que a gente acha que é direito nosso, a comida também pode ser isso, quando a gente não encontra o prazer que a gente tem buscado nas coisas ou nas pessoas, a gente se vê injustiçado por Deus, porque a gente escuta falar aí na televisão, nos pensadores, na rede social, que isso dá felicidade. Mas de repente você olha para o seu casamento, para o seu relacionamento, e você vê que não está dando isso tudo que eles estão falando. Porque primeiro, o casamento não é isso. Mas vai sendo vendido tal ideia disso, em que hoje, por exemplo, o casamento virou um caminho de descarte das pessoas. Enquanto essa pessoa me der alegria, me der desejo, me der prazer, eu estou com ela. Amanhã ou depois é outro dia. Porém, nisso tudo, muita gente acaba rifando Jesus por causa de prazeres. No dia, por exemplo, que você faltou da missa para ir no churrasco, você procurou alegria na comida. No dia, por exemplo, que você faltou da missa por preguiça, você procurou alegria no descanso. No dia em que muita gente abandonou Jesus por um relacionamento, você colocou a sua alegria no sexo. Se algo fez com que você não encontrasse a pessoa de Jesus, significa que Jesus não é tudo na sua vida. Significa que você está procurando alegria em outras coisas, em outras pessoas. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quer ser feliz? Ama a Deus em primeiro lugar. O que diz a Escritura?
A vivência da castidade no seu estado de vida é que te traz alegria. Ser casto significa pertencer a Deus. E aqui não é só genitália, mas também a castidade envolve todo o nosso corpo. O jeito que a gente olha para as coisas, para as pessoas, o jeito que a gente trata as coisas, as pessoas, o jeito que a gente fala com as pessoas, o jeito que a gente usa das coisas, tudo isso é castidade. Essa castidade diante das coisas, no seu estado de vida, o padre vai explicar, é que é capaz de trazer a verdadeira alegria. Por exemplo, a castidade do padre não é solteirice. A castidade do padre, ela tem um porquê: dar a vida por Cristo e por vocês. Se eu, por exemplo, não vivo a minha castidade, seja na genitália, mas seja também buscando prazeres, bebedeira, um padre que está na bebedeira, um padre que está na droga, um padre que está sendo numerada, um padre que está na preguiça, ele está procurando uma alegria mundana. Porque a alegria do padre deve ser a castidade de se gastar, de se cansar por Cristo e pelo seu povo. É por causa de Cristo que abrir mão, por exemplo, de ter uma família, de ter uma profissão. É por causa de Cristo que eu tenho que abrir mão de muita festinha, de muito churrasquinho, de muitas ocasiões que vão me fazer passar da conta. A castidade do solteiro, da pessoa solteira, do noivo, daquele que está namorando, é uma castidade sem o ato conjugal. Não está casado. Quantos e quantos casamentos que já acontecem como bomba relógio. E aí você vai ver o histórico, você vai ver que no namoro, no noivado, já viviam como se fosse marido e mulher. Quando chega no tempo do casamento, no início, são duas pessoas que vêm de famílias diferentes. No namoro, as pessoas, e é assim mesmo, elas fazem de tudo para esconder os seus defeitos ao máximo. Porque é um tempo de namoro. E se você mostrar só a parte ruim sua, quem que fica? Mas na hora do casamento, não dá para esconder mais. Quando ia namorar, o cara chupava uma bacia de house para tirar o bafo. Agora que casou não dá, porque toda hora não dá. Então aí a mulher fala, olha, ele tem bafo. O que segura muito o casamento no início, conforme o plano de Deus? O conhecer o outro, o conhecer o corpo do outro, a paixonite, tudo isso é dado por Deus. Só que se eles viveram já uma vida sexual antes, quando casa, qual é a novidade? Será que tem novidade? Tem o defeito do outro que daí aparece. Se você vê o índice de casamentos que não duram mais que 1 ou 2 anos, mas vai ver o tempo do namoro, o tempo do noivado, vivendo de forma do jeito que o mundo prega. Mesmo os casais também são chamados à castidade. Qual é a castidade do casal? Primeiro de tudo, é ele com ela. São os dois. Essa intimidade santifica o casal. O Papa João Paulo II vai dizer que quando você casal tem de fato uma intimidade que revela o amor de vocês dois,
E isso aumenta a sua graça santificante. Isso te faz mais santo, porque a sua missão é ser casado, não é a missão do padre, a sua é. Porém, se eu coloco algo externo ao casal, seja uma pessoa, um objeto, um filme, eu estou profanando isso. Eu estou procurando a alegria do mundo. Eu estou dizendo que o outro não é capaz de me satisfazer. Que o outro não é capaz, que a mulher, que o homem que Deus me deu, não é capaz de me dar a alegria da sexualidade como um dom de Deus. Então eu tenho que buscar subterfúgios na prostituição, no adultério, na pornografia, em objetos, em terceiros. Mas não vai dar alegria. A segunda coisa é que, mesmo entre os casais, não é permitido fazer tudo. Essa história de que em 4 paredes vale tudo é alegria mundana. A alegria do Evangelho, há um respeito entre o marido e a esposa. Você, marido, não achou ela no lixo, não achou ela numa zona. Olha que a Bíblia diz, carta aos Tessalonicenses: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqui entra, por exemplo, a alegria mundana da pornografia nos dias de hoje, da praga que virou a pornografia nos dias de hoje. E deixa eu dizer para você, infelizmente, do lado feminino tem aumentado e muito. Mas de novo no fundo, porque a alegria enquanto casal não está sendo suficiente. Mas depois vem a tristeza, o demônio joga na cara, você fica com vergonha de rezar, vergonha de ir para a missa, vergonha, porque o demônio quer que você, no fundo, não comungue. Outra alegria do mundo, o saber em vão, o intelectualismo, a busca desenfreada de conhecimento e de intelectualismo. Veja, a igreja sempre diferenciou o que é ciência e o que é cientificismo. A ciência, a igreja sempre apoiou. Os primeiros cientistas foram padres. Vamos estudar direito à Idade Média, gente. Mas o cientificismo é dogmatizar a ciência, colocando a ciência como se fosse Deus, a inteligência do homem como se fosse Deus. Então, muita gente corre atrás de diploma, muita gente corre atrás de cientificismo, como se isso pudesse dar alegria. Mas no fundo é uma soberba disfarçada. A verdadeira alegria que vem do Evangelho, ela espera que você estude, espera que você conheça, mas não para pôr diploma na parede, não para se achar o máximo, mas como obra de caridade. Existe uma obra de misericórdia, existem 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Dentre as espirituais tem uma que é ensinar os que não sabem. Quando você aprende, seja a sua profissão, seja as coisas da igreja, nunca pode ser para a sua vanglória, nunca pode ser para as pessoas apontarem para você e falar assim, esse é o cara. Deve ser sempre como ajuda aos irmãos, com que fazer com que aquele irmão encontre a verdade, seja lá no trabalho, ensinando o trabalho para ele, você tendo paciência, ensinando aquilo que você já sabe, seja na casa de Deus. Toma cuidado, que às vezes tem muita gente que começa a saber da Bíblia, saber do catecismo, saber da liturgia, mas começa a massacrar os outros.
Começa a julgar os outros. O Papa Bento vai dizer que o conhecimento tem que ser caridade. Quando você faz assim, aquilo te dá felicidade. Você fica feliz quando você consegue ensinar o caminho de Deus para alguém, por exemplo. A pessoa entendeu, de repente, sábado que vem ela está aqui na missa de novo. E você dá aquela alegria, olha, isso foi porque eu falei, eu ensinei e ela está mudando. Olha o que diz São Tiago na sua carta: quem dentre vós é sábio e entendido? Quem será que é? Quem tem um monte de diploma? Quem tem um monte de títulos? Mostre pelo bom trato das suas obras com mansidão a sabedoria. A sabedoria que vem do alto é pura, pacifica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, produz bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Para que adianta nós padres estudarmos às vezes tanto, 10 anos para formar um padre, e não para. Existe uma regra na vida sacerdotal, está no Código de Direito Canônico, está no Catecismo, está nas normas fundamentais do sacerdócio, que o estudo do padre nunca pode parar. Só que por muitas vezes nós padres também usamos esse estudo como um intelectualismo e por vezes até para massacrar o povo. Todo conhecimento deve ser para levar o outro para Deus. Isso vai te dar alegria. De forma que, se você fala para uma velhinha, fala para um sábio ou para uma criança, se você ensinou ela para o caminho de Deus, isso vai dar alegria. E no dia do juízo a gente vai ver que muitos sábios desse mundo não vão ter valor. E aquela sua catequista, lembra? Aquela velhinha, aquela irmãzinha que te deu catequese, vai estar brilhando no céu. Verdadeira alegria da sabedoria. O poder e o status, que é a busca de reconhecimento e status social. Em tempos de mídia, quanta gente que busca poder e status. E por muitas vezes usam das coisas de Deus ainda. A pessoa vai dar uma comida para um pobre e ela tem que pôr no Instagram. A pessoa faz uma caridadezinha, já tem que postar, já tem que falar, já tem que mostrar, porque a pessoa ela vive de likes, ela vive de elogios. De novo, não sou melhor que ninguém, gente, mas quantos padres que se perdem nisso? Tudo que faz tem que postar. Tudo que faz tem que postar. Mas lembra que Jesus fala? Que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Quando a pessoa vai postando tudo e não vem, por exemplo, os likes, as curtidas, ou a coordenação, ou o poder que ele está buscando, quando não vem isso, essa alegria mundana se acaba. Mas quando você de fato está fazendo aquilo por Jesus, essa alegria permanece, se alguém elogiou ou não. A pessoa veio e passou a toalha aqui. Ela pegou e passou a toalha da melhor forma possível. Aí vai ter duas coisas: se ela passou para ser elogiada pelo padre, ou se ela passou de fato para Deus. Se ela passou de fato para Deus, ela está alegre. Se ela passou para o padre elogiar, o padre não elogiou, a alegria dela se perdeu. Percebe? Isso não quer dizer que às vezes você precisa mostrar obras para cutucar as pessoas, para dar o exemplo. Por exemplo, o povo precisa ver o seu padre rezando, para cutucar o povo. Olha, se o padre está no Santíssimo, se o padre está com o terço na mão, Jesus rezava, lembra? Aquilo cutuca os outros. Os apóstolos chegam para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos também a rezar.
Você que é pai, você que é mãe, eles precisam ver você rezando, seus filhos, sua família. Eles precisam ver você levando comida para os pobres. Eles precisam, mas você não, e o padre não pode simplesmente fazer para as pessoas virem, olha aquele padre que piedoso, parece um padre Pio, eu não sei o que. Não, tem que ser para motivar os seus filhos a rezarem, os filhos dos padres e os filhos de vocês. Isso vai dar alegria. De repente aquilo começa a brotar. Quantos e quantos terços que começaram? De uma ou duas pessoas que vinham na igreja, sei lá, 3 da tarde, vamos rezar o terço? Aí vai 2 pessoas lá, reza o terço, daqui a pouco tem 4, tem 5, tem 10, tem 100 pessoas lá rezando. Precisou pôr no Instagram? Precisou tocar corneta? A alegria do mundo da autossuficiência. Não precisa de ninguém. Olha aqui, a crença que a felicidade é o sucesso e o sucesso são inteiramente baseados no esforço pessoal. É mentira. Todo mundo depende de todo mundo. Ninguém não depende de ninguém. Ninguém é autossuficiente até esse ponto. O padre acabou de falar, não fui eu que passei essa toalha. Não fui eu que preparei esse arranjo. Um depende do outro. Mas vai passando uma ideia de que se eu quero, se eu mentalizo, eu posso, eu consigo, eu venço. Deixa eu dizer para você que não é assim. Pode mentalizar o que for, pode positivar o que for. Tem coisas que você tem que passar. Tem coisas que você precisa depender dos outros. Olha a soberba nossa, tem dia que a gente fala assim, isso que dá eu confiar nas pessoas. Isso que dá eu deixar que os outros façam. Se eu soubesse eu mesmo fazia. Olha a autossuficiência. Tem pessoas que são capazes de ajudar todo mundo, mas não é capaz de se deixar ser ajudado. Se deixe ser ajudado. Você não é autossuficiente. Nos dias de hoje entrou esse negócio de coach, que no fundo é uma lavagem cerebral que é feito na cabeça das pessoas. As pessoas vão lá e pagam um curso lá de final de semana de 5, 10, 15 mil reais, tem por aí, gente, para ir lá e o cara fritar a sua cabeça dizendo assim, você pode, você consegue, você sai de lá todo cheio, agora eu vou mudar minha vida, agora não sei o quê. Chega quarta-feira, você percebe que você não controla nada, que há uma série de fatores, o ambiente, o clima, as pessoas, o seu estado de saúde, o seu estado mental, uma série de fatores que você não controla. Se você pôr a alegria nessa autossuficiência, você vai quebrar a cara. O que diz o Evangelho da alegria? A comunhão, a alegria que vem de Deus, é a comunhão da partilha dos dons. O Senhor nos encheu de dons. A partilha desses dons é que nos faz alegres. Quando você recebe o dom do outro e acolhe com alegria o dom do outro, e não com inveja, e não com disputa, e não com comparação de quem é melhor, de quem é maior. De novo, gente, eu não sei passar toalha. Alguém passou. Essa pessoa que passou hoje, talvez ela fez com tanto amor, que o prêmio dela hoje talvez seja maior que a missa que o padre está celebrando. Se o padre está celebrando lá de qualquer jeito. Os dons colocados a serviço é que nos vai fazer de fato alegres. E aí, veja, isso ia curar tanta coisa na igreja. Por que o padre não me colocou de coordenador? Por que o padre não colocou eu no retiro lá para pregar? Por que o padre colocou eu para lavar banheiro? Não importa o que você faz.
Importa como é que você faz. Como é que você coloca esses dons? Ninguém vive para si. Olha o que o feminismo tem criado aí na cabeça das mocinhas. Eu não dependo de homem nenhum. Meus irmãos, Deus quis assim. Falou a mocinha que diz que não depende de homem nenhum, que só tem estudo, só tem um iPhone, só tem um carro, porque o pai, o avô, a mãe, a avó se mataram de trabalhar. Vai lá ver na Cracolândia quantas feministas tem lá cuidando das mulheres lá. Quem é que está lá? Quem entendeu que tem que pôr os dons a serviço para ser alegre. Católicos, evangélicos que estão lá tirando as mulheres da rua. Presta atenção nessa autossuficiência, nesse nariz empinado, que se a gente deixa crescer isso, meus irmãos, Deus quebra isso na marra. Uma hora ou outra você está de cama aí, ó, dependendo de todo mundo até para trocar só a fralda. Outra alegria que o mundo prega, o relativismo moral e ético, ou seja, eu é que falo o que é certo e o que é errado, eu quero viver do meu jeito, ninguém tem nada a ver com isso. Vocês estão me julgando, só eu vou dar satisfação para Deus, eu acho que isso aí não é certo, eu acho que isso não é, que isso é errado, eu acho. Meus irmãos, quem somos nós na fila do pão? A alegria que vem do Evangelho não é uma alegria que eu defino o que é certo e o que é errado. Presta atenção, o que são os 10 mandamentos? Os mandamentos é Deus falando assim: você quer ser feliz? Cumpre os mandamentos. Os mandamentos são a receita para que a gente seja feliz. Veja, as pessoas vão desabonando Deus. Como é que vai ser alegre uma pessoa dessa? Eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Eu sou católico, mas eu acho que não precisa ir na missa todo domingo. Ora, Deus deixou um mandamento: guardar domingos e dia de festa de guarda. Mas o cara desabona Deus, fala: não. Deus falou: não matarás, mas o cara é a favor do aborto. Deus falou: não pecarás contra a castidade. O cara quer viver de qualquer jeito a castidade. A alegria mundana, a alegria verdadeira é o cumprimento da verdade que vem de Deus. Isso vai te dar alegria. Quando você, por exemplo, por vezes venceu uma tentação, quando alguém foi lá e ofereceu para você ser corrupto, e você falou não, aquilo brotou no seu coração um orgulho santo. Quando apareceu alguém se oferecendo para você trair a esposa, trair o esposo, e você falou não, você cortou já na raiz. Quando você, no meio da preguiça, da canseira, veio na missa. Quantas e quantas vezes, talvez, você fez a experiência assim: estava desanimado, cansado, e pensou: acho que hoje eu não vou rezar. Mas daí falou: quer saber, eu vou rezar. E quando acabou, você sentiu uma paz interior. Cumpre os mandamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não somos a gente que é a verdade. A negligência em relações às pessoas, as relações pessoais e comunitárias. Olha só, a priorização do sucesso individual e do avanço pessoal em detrimento das relações das famílias, da comunidade e da vida espiritual. É aquela pessoa que quer sucesso na vida, acha que isso vai dar alegria para ela, nem que ela tenha que massacrar quem está do seu lado, nem que tenha que ser que ela queime quem está do seu lado, seja a família, seja os amigos e seja até mesmo Deus. Não vai dar alegria. Amanhã ou depois você está rico e sozinho.
né? De novo, essa questão do feminismo vai colocando na cabeça delas que você tem que buscar a sua vida financeira, liberdade financeira e tal e coisa, e vai passando. Olha, para que ter filho? Filho vai atrapalhar a sua vida. Filho vai atrasar o seu projeto de ser uma, sei lá, CEO, não sei do que. E a hora que chega uma idade, gente, morre sozinho, trabalhando o cara de domingo a domingo, não tinha tempo à família, não tinha tempo a Deus, tá lá, entrevado, rico, e o povo já brigando pela herança com ele em vida, na cara dele. Que diz o Evangelho? Não há maior amor do que dar a vida pelo próximo. Presta atenção, gente. No Evangelho, você tem que buscar os retardatários. Você não pode deixar para trás os retardatários. Por que o mundo quer matar criança? Por que o mundo quer matar idoso? Por que o mundo quer matar os enfermos? Porque eles atrapalham a minha vida, eles atrapalham minhas férias, eles atrapalham o carro novo que eu quero comprar. Mas você, como cristão, vá buscar quem ficou para trás da sua vida. Vai buscar os que não estão conseguindo acompanhar a tropa. Quem viu o quartel sabe, quando você sai para correr, não pode ficar um homem para trás. Se ficou para trás, vai a tropa buscar. Vai buscar os retardatários, crianças, enfermos, idosos, quem não sabe, quem precisa da sua ajuda, vai buscar quem é pesado. Não há maior amor que dar a vida pelo próximo. Isso vai te dar alegria. Não descarte pessoas. Cada um, por pior que ele seja hoje, ele ainda é um filho de Deus. Ou, por pior estado que ele esteja, físico, moral, espiritual, ele é um filho de Deus. Vai buscar os retardatários. Pensa assim. Pensa eu como padre. Pensa assim, ó. Será que na paróquia, será que tem os irmãos que são duros de lidar? Na Cidade Nova não, né? Será? Será que tem uns irmãos ou irmãs que são aquilo que a gente fala assim, Croácia, pesado, sabe o time da Croácia que era chato? Meus irmãos, se fosse uma firma, eu chegava aí para meia dúzia e falava assim, passa no RH. Não é firma. Então eu tenho que buscar os retardatários, entende? O elástico, ele quer avançar, mas fica uns pesados para trás, você tem que voltar o elástico e puxar. Assim na família, assim no trabalho, assim na rua, no hospital. Vai buscar quem ficou para trás. Isso dá alegria. Excesso de confiança na tecnologia e no progresso. Muita gente colocou a tecnologia como tábua de salvação. E é por isso que a gente está ligado 24 horas no celular, esperando a notícia que vai mudar a sua vida. Mas não tem tempo para rezar, que de fato muda a sua vida. Quanto tempo é gasto em zap? Quanto tempo é gasto em seriado? Quanto tempo é gasto de bobagem tecnológica? Põe no YouTube lá, você vai ver que tem assunto para tudo quanto é coisa. Tem lá o cara debatendo
5 marmanjão, 40 anos debatendo a capa do Super-Homem. Mudou a capa do Super-Homem. Qual é o impacto da capa do Super-Homem? Aí você vai em outro canal, está lá 50 minutos os caras debatendo quanto que o Neymar ganha. Debatendo que o Brasil perdeu a Copa porque o Neymar pintou o cabelo. E a gente lá fritando a cabeça, fritando a cabeça. E aí tem a cara de pau de chegar na confissão e falar assim: eu não tenho tempo para rezar, padre. Quanta gente que não pode ver a novidade do momento, que quer o celular novo, quer o notebook novo, quer a televisão nova. O cara sabe a escalação do Supremo, o cara sabe a escalação dos filmes, dos seriados, mas não sabe falar os 4 evangelistas: John, Paul, Ringo e George. Não, gente, isso é os Beatles, não é os evangelistas. Quanta coisa que a gente se perde em tecnologia, quanta coisa vendo lá no Facebook, no Instagram, a vida dos outros, achando que a vida dos outros é aquilo. Não é, gente. Ninguém está mostrando os bastidores. Quanto casamento que você olha lá no Instagram, você fala: meu, eu queria um casamento desse. Eles estão lá de beijoquinha lá em Búzios, em Angra, e não sei na onde. Passou 3 semanas separados. Ainda fala assim, bonito ainda, fala assim: não, nós chegamos numa coerência que era melhor nós separarmos, a gente continua se amando. Olha o que foi o negócio da Sandy, olha a glamorização que foi a separação da Sandy. É Sandy, né? E aí você olha para a sua vida e você fala assim: meu, por que não é assim a minha? Você vê no Instagram lá, a grávida, né? Tá lá a grávida, aquele barrigão assim, pá, aquele vestidinho, e aí tem um lugar com água, o sol tá batendo ali na água, e o reflexo da grávida. Você fala: meu, que da hora, onde essa mulher tá? Deve estar em Cancún. Aí você vai ver, é um caminhão que passou, ficou a poça d'água lá, o fotógrafo foi lá e enquadrou. E você aí morrendo de inveja, não é? Veja o quanto que a gente vai colocando a tábua de salvação na tecnologia. Hoje, vocês não têm noção, gente, o mal que está fazendo esses jogos virtuais. Tem neguinho viciado em jogo, que aposta o escanteio, aposta quanto amarelo vai tomar, aposta isso. Eu atendi o caso, o cara perdeu 40 mil reais em jogo de celular, apostando em time, essas coisas. O cara chega para mim e fala assim: padre, eu devo contar para minha mulher? Já fez a burrada, agora tem que assumir, você não é homem? Mas dinheiro fácil da tecnologia, não é? Qual é a alegria que vem do Evangelho? Não é a tecnologia que vai trazer a salvação para a gente. Outra coisa, a pornografia. A pornografia que está hoje à la carte, que está hoje self-service. E por muita gente fica pensando que é a tábua de salvação. Por quê? Porque olha para o meu casamento, está em né? Não tem todo dia, ela não quer todo dia, apareceu uns botijãozinhos, não é? Tem umas pelanquinhas, aquela coisa toda. De repente ele descobre a pornografia, as mulheres tudo lá produzida, aquela coisa toda, babá, e ele vê aquilo, ou ela, como tábua de salvação. Que tristeza que está isso hoje no coração de Jesus. Quem pode trazer de fato a salvação para nós? Jesus Cristo. Não é tecnologia. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Outra coisa que eles querem dizer que traz alegria, mas é uma alegria mundana: o desprezo das tradições. Pode ver em novela, em filme, sempre é o jovem que ensina
o adulto, o idoso. É o jovem de 15, 16 anos que é o sabichão. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia existe um negócio que chama vivência, experiência de vida. Mas hoje querem desprezar a experiência de vida, porque o jovem sabe mais. E aí a gente encontra um negócio esdrúxulo, que é a louvação, por exemplo, de uma mulher, de um homem com 90 anos, e que se diz com cabeça de jovem. A alegria e a sabedoria da Bíblia é você ter 90 anos e a cabeça de alguém que viveu esses 90 anos, e que sabe da vida, e que é capaz de aconselhar uma família, e não viver como um imaturo, como um adolescente. O cara tem 40 anos e quer viver como um adolescente. Vocês não têm noção o tanto de homem que só tem tamanho safadeza, que a idade física não está correspondendo à idade mental. Porque quer ser jovem agora chegou nos 40 anos, quer viver de adolescente, quer pagar de adolescente, e aí acaba virando o tiozão do pavê, que é mais ridículo ainda, não é? Tem coisa mais vergonhosa que o tiozão do pavê? Na paróquia tem umas piadinhas de tiozão do pavê que eu até saio fora. Olha só, você tem que crescer igual Jesus, estatura, idade e graça. O desprezo com aquilo que é da tradição. Mas se você pensar bem, o quanto que a tradição, por exemplo, te ajuda. Você aí, faz um bolo, a turma vem te elogia lá, nossa, que bolo da hora. Você fala assim: minha avó que me ensinou, essa receita da minha avó. Aquilo dá um... Quem que te ensinou a ler? Não, foi meu pai. Quem me ensinou a dirigir? Foi meu pai. Percebe? Só que há cada vez mais um desprezo com aquilo que é passado de geração em geração. De forma que, qual é a grande tentação dos adolescentes? É achar que não precisa de ninguém. Pode ver, a crise da adolescência é isso. Eu sei tudo, ninguém manda em mim, nem meu pai, nem minha mãe, não é? Mas não sabe pagar um boleto, gente. O que diz a Bíblia sobre a tradição? Olha só, São Paulo: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta minha. Aprenda com as pessoas. O que mais que o mundo oferece como alegria passageira? Distração e superficialidade. A tendência nossa de querer encontrar alegria no entretenimento, ou aliás, somente no entretenimento. Então, por exemplo, alguns colocam a sua alegria em viagem. Tem problema viajar? É lógico que não. Mas tem problema você colocar a sua alegria em viagem. E só viajando. Foi na missa? Ah, não fui, estava viajando. Ué, o demônio tira férias? O terceiro mandamento é guardar domingos e dia de festa de guarda, menos que você está viajando. Você vai viajar esse final de ano, gente? Primeira coisa que você tem que fazer: aonde tem missa? Que hora que é? Padre, mas eu vou no sítio. Dê seus pulos. Porque se o padre falasse assim, quem vir na missa vai ganhar R$1.000, você dava seus pulos. Mas a Eucaristia é muito mais que R$1.000. Você vai viajar, ordene a sua viagem. Você já reparou que quando você volta da viagem, você, de modo geral, fala pouco dos lugares que você foi para as pessoas. Você fala mais das tretas. Eu fui num lugar, perdi a bagagem. Daí foi um rolo,
Aí eu fui num lugar, a comida estava azeda. Entende? E as pessoas vão colocando essa expectativa em viagem. Outra coisa, videogame. Tem lá os caras se matando por causa de videogame, de entretenimento e tal e coisa. Pode jogar videogame? Lógico que pode. Mas é isso que vai te dar alegria? Futebol, passarinho, trocar figurinha, selo. Presta atenção. Para o demônio, tanto faz se você vai ajoelhar diante dele ou diante de um lápis. Para o demônio, tanto faz. Ele não quer que você ajoelhe diante de Deus. O que vai te escravizar, para ele pouco importa. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa é a alegria do Evangelho. Está acabando, falta 18 pontos. A confiança excessiva na própria saúde ou na silhueta. Não é? Se você pegar, por exemplo, as pessoas que estão na missa hoje, sábado, aqui na cidade de Itu, e juntar com as pessoas que foram na academia hoje, sábado, o que será que dá mais? Tem muita gente colocando a sua alegria no seu físico, na sua saúde. Tem problema aí na academia? Não tem, mas deixa eu dizer para você, como confessor, que não tem lugar para ter mais pecado e acabar com o casamento do que conversinha de zap, Facebook e academia. Enfim, vou lá, vai no horário das velhas. Não é? O Padre Belão ia nos horários das velhas lá. As velhas ficavam pedindo bênção para ele. E a velha ia fazer exercício lá, quase infartava lá e já dava unção já para a velha já. O Padre Belão tentou, mas não conseguiu. Foi um dia e já desistiu. Mas veja, quanta preocupação com o corpo, mas a gente não tem a mesma preocupação com a alma. Quanta preocupação com a silhueta. Toda hora aparece lá uma receita para desinchar, não é? Toma limão azedo, assim com pedra, e carquejo e não sei o que você vai desinchar. Aí vem o negócio da banana, vocês viram? Banana, não sei o que jeito. Cada hora aparece, e vai lá a turma faz. Aí tá lá o padre falando assim todo domingo: reza o terço em família, mas ninguém dá bola. Fora que, quem é que pode aumentar um dia da própria vida? A hora que bater a senha, de novo vou falar, você tem que cuidar da sua saúde, tem que ir no médico, tem que fazer exercício, mas a hora que bater a senha, vai fortão, vai fraquinho, vai gordão, vai magrinho, vai baixinho, vai. Carta a Timóteo. O exercício corporal nos ajuda, mas é pouco proveitoso, porque o corpo passa. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa nessa vida e daquela que há de vir. Quando você vem na missa, ajuda você aqui e ajuda lá. Quando você reza, ajuda aqui e ajuda lá. Confiança em ideologias e políticos. Ai. Tem gente que é capaz de defender o político de estimação, mas não defende a Virgem Maria. É sério que você, meu irmão, está colocando esperança em político? É sério isso? Em partido? Em ideologia? É sério? Esse país só vai mudar quando esse povo for santo. Até lá pode entrar fulano, beltrano, pode entrar o Papa. Se o povo não aderir ao Evangelho, não vai mudar. Sabemos que somos de Deus e que esse mundo está sob o poder do maligno.
A gente reza na Salve Rainha, lembra? Que a gente vive num vale de lágrimas. Fuga da cruz. O mundo prega que você tem que fugir da cruz. Mas sabe quem é que foge da cruz? Sabe? Quando você mostra a cruz para ele, ele foge. Sabe quem é? Carregue a sua cruz. A sua cruz é o caminho seu de salvação. Portanto, é o caminho seu da sua alegria verdadeira. Por mais paradoxal que seja, a sua cruz é que vai te salvar. Para de comparar com a cruz do outro, para de achar que pode abandonar a cruz no caminho. A cruz é que vai te salvar. A cruz é o caminho seu de salvação. Olha aqui, mas longe, Gálatas, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor, pela qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Meus irmãos, entenda que a sua cruz você tem carregado de cabeça de pé. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Carregar a cruz traz alegria. Aquilo que o padre falou. Olha quantas pessoas enfermas, sem dinheiro, sem perspectiva, mas que estão alegres porque tem Deus. Penúltima coisa. A alegria do mundo que quer esconder a morte. Repara que o mundo quer esconder a morte das crianças, quer esconder a morte com puxa daqui, explica dali. Se antes a busca era pela vida eterna, hoje virou pela juventude eterna. Mas uma hora de novo, vai bater a senha. E todos nós, de alguma forma, hoje, temos que aprender a viver com a dor da saudade de ter tirado alguém. Mas veja aqui, a alegria do Evangelho, essa alegria rosa, dói, ela não está mais aqui, mas um dia eu vou estar com ela lá no céu. A morte para nós é uma passagem para a verdadeira vida, a vida em Deus, onde a gente vai se encontrar com as pessoas que a gente ama, que estão lá, e com Deus. A morte não é... Você tem o direito, diante da morte, de chorar, de sentir saudade, de ficar triste, mas você não tem direito de se revoltar, porque Cristo venceu a morte. Olha o que diz, Carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha agora. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco: é morrendo que se vive para a vida eterna. Vira e mexe, vem a turma aí com videntes, não é? Ah, porque apareceu um vidente e falou isso, falou aquilo outro, que tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que morar no sítio, tem que estocar comida, tem... Meu irmão, que sono, que sono. Você está com medo do quê? Está com medo de morrer? Estava na Cristo Rei uma vez, entrei na secretaria, deixaram um monte de óleo lá, aquelas latonas de 18 litros de óleo, tem umas 5 lá. Mas o que é isso? Vai fazer pastel? Aí elas falaram: não, padre, deixaram aí. Uma mulher deixou aí para o senhor abençoar. Eu falei: meu, tá esquisito isso aí. 5 latas de 18 litros? Vai fazer sabão? Chama a mulher. Ah, padre, sabe o que é? Eu vi lá na Colômbia um vidente que São Miguel apareceu para ele e falou assim para passar o óleo no batente da porta, que vai ter os 3 dias de trevas, e daí o óleo que tiver, a família vai ser salva. Presta atenção, meu irmão. Na hora que Jesus voltar, se você não estiver em estado de graça,
não vai servir de nada óleo, escapulário, crucifixo, não vai valer de nada se você não tiver na graça. A única coisa que importa quando você for encontrar com Jesus é estar em estado de graça. Está com medo de morrer? Na hora que apertar, alguns vão ter que dar a vida por Jesus. E quem sabe você tem essa graça, porque é uma graça. Por último, a alegria do mundo que quer desprezar o juízo, que acha que não vai ter juízo final, não. Tem muita gente pregando por aí, inclusive na igreja. Eu vou falar baixo do microfone. Inclusive na igreja. Tem gente falando que não vai ter juízo, que ninguém vai para o inferno, que Deus é misericórdia. Um falso conceito de misericórdia. Ou seja, vai pintando e bordando aí, no final Deus vai deixar tudo isso por isso mesmo. Não será assim. Que diz o texto bíblico? Que ele vai separar a ovelha de cabrito, que vai haver um lugar com choro e ranger de dentes. Vou vivendo de qualquer jeito, numa alegria mundana, gente de igreja, porque diz que não tem inferno, vai nessa. A alegria que vem do evangelho é uma alegria que fica esperto, tem que ficar esperto. Se bater minha senha, estou pronto. Se Jesus chegar, estou pronto. Livro de Daniel. E muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha agora. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Você tem que ter medinho? Tem que ter. O medinho é bom o medinho. Não um medão que paralisa, mas tem que ter um medinho. Mas ao mesmo tempo a alegria de saber assim, eu quero estar do lado que vão ser salvos. Se Jesus entrar agora aqui, chegar aqui e falar assim, gente, olha, acabou, a homilia do padre acabou, demorou demais, agora é o que eu vou falar. Ele vai falar assim, você está pronto para ir? A pergunta é, você está vivendo a alegria do mundo ou a minha alegria? Se está vivendo a minha alegria, vem comigo. Agora, alguns não estão. Então fica esperto. Olha a alegria que dá, por exemplo, quando você confessa. Parece que tira um peso do seu ombro, não é? Dá uma paz interior. A alegria de quem está pronto. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.